Saito era aquele típico zerinho à esquerda da escola, feio, virgem e sem o menor charme. Mas, por pura sorte do destino, ou um bug na Matrix, ele acabou casando com uma gata, que, por acaso, é a colega de classe que ele mais odeia. Certa manhã, no corredor da escola, ela o agarra pela gravata e ameaça: se você contar nosso segredinho, eu acabo com você. 4 dias antes, eles tinham se casado. Sim, casado. E a tal gata é ninguém menos que Aka, a menina que adora pegar no pé dele. No dia anterior, ela tinha enchido o saco dele por errar o diário da turma, criticando cada vírgula até ele perder a paciência e mandar ela ir ler um livro. Claro, ela respondeu na lata que estava ocupada demais consertando o péssimo comportamento dele. Nesse momento, Han, o mediador da treta, tentou acalmar os ânimos, pedindo para Akan pegar mais leve. Mas Akan, toda pistola, jogou a culpa em Saito, dizendo que ele desrespeita todo mundo. Han aproveitou e lançou a pergunta que todo mundo queria saber: por que você implica tanto com ele, hein, Aka? Ela, pega de surpresa, negou até o último fio de cabelo e gritou que jamais se apaixonaria por ele, nem se ele fosse o último homem na Terra. Enquanto isso, as brigas entre Aka e Saito continuavam intensas. Após a aula, Saito recebeu uma ligação do avô, que queria um papo sério sobre ele herdar a empresa da família. Saito, zero interesse. Mas o vovô não quis saber e mandou buscar o neto na Mahan, colocando num carrão de luxo escoltado por seguranças. No meio do rolê, os seguranças se recusam a contar para onde estão levando Saito e só pedem desculpas pelo jeitão abrupto do chefe. A gente descobre que o grupo Ojo quase faliu durante uma crise econômica braba, mas o avô de Saito, Tenri, com jeitão de vilão de novela, salvou tudo. Como? Mandou embora os executivos ruins e transformou a empresa numa gigante da tecnologia mundial. E olha que o cara tem 60 anos e ainda está tinindo no comando. Durante a viagem, o motorista comenta que, apesar do jeito frio, o vovô Tenri se importa mais com Saito do que o pai dele jamais se importou. Que fofo, né? Chegando na mansão, quem aparece? Aka. E a treta já começa. Saito explica que foi arrastado até lá, e Aka responde que a avó dela fez a mesma coisa com ela. Sem perder tempo, os dois começam a discutir por motivos bestas, mas os avós aparecem e começam a rir, achando que isso é a prova de que eles se dão bem. Dentro da casa, o avô de Saito anuncia que estão lá para comemorar algo especial. Saito e Aka, sem entender nada, continuam discutindo até que soltam a pergunta do milhão: comemorar o quê? É aí que vem a bomba. Os avós revelam que eles vão se casar. Saito e Akan congelam no tempo, largando a comida de pura indignação. Saito tenta se convencer de que isso deve ser algum tipo de metáfora esquisita ou piada sem graça. Akan, ainda no ensino médio e completamente sem pista, fica boiando. A avó de Akan, Shio, então começa a falar mais. A avó Shio manda logo de cara: só precisa ter 18 anos para casar, então preparem as alianças. Ela e o avô Tenri soltam uma história digna de novela das 8. Eles já foram apaixonados, mas brigaram tanto que se separaram. Resultado: Tenri casou com quem os pais dele escolheram, viveu uma vida de marido exemplar até a esposa falecer há 10 anos. Agora, missão cumprida, ele quer resgatar o tempo perdido. Shio, por sua vez, revela que ficou viúva há muito tempo e solta uma bomba: o Tenri tem me visitado todas as noites. Até aí tudo bem, mas antes que ela continue, Akan corta o papo: para. A gente não precisa dos detalhes, vó. Tenri e Shio explicam que ficaram se perguntando e se, durante anos, e decidiram resolver isso juntando os netos. Akan, obviamente indignada, chama isso de egoísmo e diz que só vai casar por amor. Saito, por incrível que pareça, concorda. Mas o vovô Tenri é de outro nível de chantagem emocional. Ele abre a porta do quintal e mostra um cachorro aleatório. Tá vendo esse vira-lata? Se você não casar com a Akan, Saito, eu passo o controle do grupo Ojo pra ele. Sério, o cara tá disposto a confiar a empresa em um doguinho antes de deixar nas mãos do neto. Saito, claro, pensa que o avô tá maluco, mas Tenri não se abala. E daí se eu tô louco? Loucura não paga as contas, moleque. E para deixar o clima ainda mais tenso, a avó Shio chega pertinho e sussurra algo perturbador. Depois de soltar um aviso assustador que deixa Akan tremendo, o vovô Tenri encerra a reunião de família com estilo, dando 3 dias para eles decidirem sobre o casamento. Assim que saem, Saito e Akan continuam discordando de absolutamente tudo e seguem caminhos opostos. No quarto, Akan começa a refletir sobre por que vive implicando com Saito. A resposta: ele sempre fica em primeiro lugar na classe, enquanto ela amarga o segundo lugar. Inconformada, ela liga para sua amiga Amir e pergunta o que ela faria se fosse forçada a casar. Amir responde sem pestanejar: eu recusaria. Ela explica que já gosta de alguém. Akan, chocada, tenta arrancar o nome do crush, mas Amir desconversa e devolve a pergunta. Akan, no auge do drama, solta: eu só queria que alguém morresse. Até deseja que um meteoro resolva o problema para ela. Amir, rindo da loucura da amiga, sugere que ela case mesmo assim só para dividir as contas e o aluguel. Akan rebate dizendo que isso é um motivo péssimo para casar. Mas Amir, curiosa, pergunta como Akan lidaria com, bem, as coisas que casais fazem depois de casar. Akan, no auge da lógica, diz que faz sentido para ter herdeiros, mas com um detalhe: ela só considera válido se for para ter 100 bebês. Amir fica ainda mais alarmada com a ideia. Enquanto isso, Saito, em casa, não consegue parar de pensar por que diabos tinha que ser Akan.
Ele tem certeza de que, se casarem, ela nunca vai parar de atormentá-lo. Saito está claramente perturbado, e sua amiga nota a treta. Que foi agora? Ela pergunta. Ele desabafa sobre o plano maluco do avô, que vai entregar a empresa para um cachorro caso ele não case. Ela, com a sabedoria de quem assiste muita novela, solta. Você prefere ser livre ou herdar o Império Hojo? Saito, tentando bancar o esperto, diz que queria os dois. Ela ri e responde. Sonha, querido. Todo mundo segue regras. Nem bicho é completamente livre. Ela sugere que ele trabalhe dentro dos limites, porque fugir nunca é a melhor solução. Se ele acabar sem teto, ela promete que vai ficar ao lado dele. Saito se sente um pouco aliviado, mas ela reforça. Eu sei que você precisa dessa empresa para alcançar seus sonhos. Relaxa, não vou atrapalhar. Ele agradece pelo apoio, e a amizade entre os dois parece mais sólida do que nunca. No dia seguinte, ele tenta puxar assunto com Aka na escola, mas ela tá com o humor de quem não tomou café. 3 dias depois, chega o momento de decisão. Com olhares determinados, eles anunciam juntos, vamos casar. Ambos ficam chocados com a decisão do outro. Aka, sempre sincera, deixa claro, mas não se anima, eu não te amo nem um pouco. Mesmo assim, Saito comunica ao avô que eles vão cuidar da papelada e organizar o casamento. Depois da faculdade, Tena dá o golpe final, revela que tudo já está arranjado. Casa nova, registro de casamento, tá tudo pronto. Os dois são levados para o que seria seu ninho de amor já mobiliado, sem chance de desistir. Aka, desesperada, implora a avó para não deixá-la lá, mas é claro que o casal é deixado sozinho. Assim que entram, Saito tranca a porta. Akan já parte pro ataque. Tá me prendendo aqui, seu maluco? Ele, calmo, responde que a porta tranca por dentro também. Ela, obviamente, ignora e sai bufando enquanto começam a explorar a casa e desfazer as malas. Eles descobrem um banheiro aconchegante com uma jacuzzi romântica, que deixa Saito até sem graça, e um escritório tranquilo que ele acha perfeito. Mas a paz dura pouco. Akan solta um grito, e Saito corre para ver o que aconteceu. Ela, nervosa, aponta. Só tem uma cama. Saito, em pânico, liga para o avô, que solta com a maior tranquilidade. Vocês são um casal, claro que só tem uma cama. E lembrem-se da regra número 1, nada de dormir no sofá ou no chão. Akan protesta, mas a avó ainda incentiva. Aproveite e fique pertinho dele, querida. Depois de desligar, Saito começa a se perguntar se não tem câmeras na casa espionando tudo. Akan, furiosa, interrompe e o acusa de estar com ideias inapropriadas. Ele nega, mas ela pega um lápis, pronta para se defender caso seja necessário. Akan está convicta de que todo cara nessas situações tem pensamentos indecentes. Então, foge para arrumar suas coisas, mas tropeça na escada. Saito a segura no reflexo, e ela, toda desconfiada, se recusa a agradecer, achando que ele tem segundas intenções. Mais tarde, Saito vai para a cozinha preparar algo para comer, e Akan aparece faminta. Ele sugere que comam juntos, mas ela entende tudo errado e grita, você quer me comer? Saito, já acostumado, oferece uma fatia de pizza. Assim que ela pega, sai correndo de novo, como se ele fosse um vilão. Naquela noite, Saito vai dormir tranquilo, mas se assusta quando Aka se deita no outro canto da cama. Eles logo percebem que a cama é minúscula, claramente uma armação dos avós. A situação piora quando ele sente o perfume doce dela no ar, deixando-o nervoso. Aka, como sempre, manda o aviso, se tentar alguma coisa, você tá morto. Saito tenta acalmá-la, dizendo que ele também é inexperiente, o que, curiosamente, faz ela relaxar um pouco. Ele aproveita para perguntar por que ela aceitou casar, mas ela desconversa, dizendo que só está seguindo as regras para alcançar seu objetivo. O papo esquenta quando Saito brinca sobre os avós colocarem uma regra envolvendo filhos. Akan congela e, ao se mexer, Saito acidentalmente encosta no bumbum dela. Resultado, ela torce o dedo dele, ameaçando quebrá-lo. Ele tenta se defender, culpando a cama apertada, mas ela não quer saber. No dia seguinte, Akan faz outra ameaça. Se você contar para alguém na escola sobre nosso casamento, você tá morto. Ela até sugere colocar uma bomba nele que explodiria caso ele revelasse algo. Saito, obviamente estressado, aceita. E assim começa o caos dessa vida de casados na escola. Depois de uma conversa casual, Shi chega perto de Street e comenta sobre o cheirinho de shampoo fresco dele, perguntando onde ele passou a noite. Street tenta se esquivar, mas Shi não deixa barato e diz que também sente um perfume feminino. Para completar, ela morde o pescoço dele, normal, né? E solta que já sabe dos planos do vovô. Ele se casou secretamente com uma tal de Connie e até já sabe o endereço deles. Sega puxa Shi para uma conversa particular, mas ela deixa claro que não está comprometida a guardar esse segredinho. Inclusive, joga na cara que ele nem pediu permissão para se casar antes. Sem dar chance para desculpas, ela exige algo em troca do silêncio, mas ainda não decidiu o que. Só deixou claro que agora tem o controle do jogo. Mais tarde, na aula, a Anne reclama de S como sempre. As briguinhas deles são tão frequentes que os outros acham que formam um casal influencer engraçadinho. Amri comenta esse rumor, mas um Canon grita que não é casado, enquanto Street pensa, se soubessem que na real somos. Em casa, a situação só fica mais estranha.
Akami pergunta por que a geladeira está cheia de caixinhas de suco. Street, todo sério, explica que é suco concentrado de vegetais, cheio de vitaminas para mantê-los saudáveis. Akami olha para ele como se fosse um ei solta. Que ideia mais ridícula. Street tenta justificar seu estilo de vida saudável, mostrando a Akami uma despensa lotada de miojo. Ela grita de horror como se tivesse visto um fantasma. Depois de se acalmar, ela pergunta onde estão as proteínas. Street, todo confiante, fala que os shakes de proteína cuidam disso. Mas quando ele prepara um, o resultado parece algo saído de um filme de terror. Kami recusa provar, dizendo que aquilo é o cúmulo da artificialidade e que ele está obcecado por esse estilo de vida bizarro. Preocupada que ele possa se prejudicar, Kami decide ensinar Street a cozinhar de verdade. Ela prepara uma refeição com carinho, convencida de que ele vai amar e elogiar seu talento. Só que Seda, vendo ela rir de forma suspeita enquanto arruma a mesa, fica paranoico achando que ela vai envenená-lo. Mesmo assim, a Annie garante que está tudo seguro, e Street confia nela. Ele dá uma mordida e é transportado para a infância. Imagina um flashback com música emocionante. Quando ela pergunta o que achou, ele solta. Um prato caseiro mediano. Kami, ofendidíssima, tenta arrancar o prato dele, mas Street se recusa. Na briga para decidir quem tem razão, ele acaba devorando tudo sozinho. Moral da história. Comida caseira vence qualquer discussão. A Annie fica furiosa com Street e jura fazê-lo pagar para sempre. Tentando extravasar sua frustração, ela parte para cima dele com tapas, mas ele só acha graça. No dia seguinte, ao tentar acordá-lo, Street a puxa para a cama depois de sonhar com Cheese, deixando a Annie totalmente sem graça. Ela rapidamente o coloca de pé e, já na cozinha, começa a reclamar da bagunça que ele deixou. Street, com a maior cara de pau, sugere usar pratos limpos e afirma que só vai lavar louça quando a pilha alcançar o teto. A Annie quase explode, principalmente quando ele diz que lixo só deve ser jogado fora uma vez por mês. Ela questiona se ele é mesmo humano e ameaça não tolerar viver no caos. Street, sem noção nenhuma, pede desculpas por não ser um maníaco por limpeza e ainda reclama de tomar banho todo dia. A Annie começa a se perguntar como foi parar nessa situação e reflete se eles realmente têm futuro juntos. À noite, ao flagrá-lo jogando videogames de gosto bem duvidoso, ela dá um sermão, alertando que quem curte esse tipo de coisa pode acabar se tornando algo pior. O clima entre eles está longe de melhorar. Enquanto a Annie tenta arrancar o console das mãos de Street, a campainha toca. Ela larga o videogame de repente, fazendo Street perder o equilíbrio, cair no chão e, sem querer, desligar o console. Drama, caos e provavelmente um jogo não salvo. Pouco depois, a Annie avisa que o pacote entregue era apenas os pertences de Center. Ele pega a encomenda e, depois do trabalho, resolve ir ao banheiro para se preparar mentalmente para o dia seguinte. Mas ao entrar, surpresa! A Connie está dormindo na banheira. Street, assustado, sai para dar privacidade a ela, mas fica preocupado por ela não reagir. Ele volta e confirma que ela está apenas cochilando. Porém, ao tentar movê-la, ela cai em cima dele. Como se não fosse embaraçoso o suficiente, Connie acorda, se dá conta da situação e imediatamente acha que Street é um pervertido. Tentando explicar, Street fica sem palavras quando ela pergunta se ele viu a parte de baixo. O silêncio só aumenta a raiva dela. Mais tarde, Connie, já mais calma, convence a si mesma de que deve ter adormecido de cansaço e que a explicação dele talvez faça sentido. Ainda assim, ela tenta conversar com ele sobre o ocorrido, mas Street, cansado do dia maluco, corta o assunto dizendo que vai dormir, deixando Connie mais irritada do que nunca. Na manhã seguinte, Connie, ainda chateada, se joga nos braços de H e confessa que está com dificuldades em se dar bem com alguém e quer consertar as coisas. H, com aquela cara de quem já sabe o que está rolando, suspeita que seja o Street, mas Connie nega rápido, jurando que nunca faria nada com ele. Frustrada, Connie admite que está no seu limite e pode explodir se continuarem brigando. Han sugere que ela dê um abraço, mas Connie dispensa a ideia com uma careta. Então, H sugere que ela converse, mas Connie solta que é fácil para ela, porque é uma borboleta social. H, com a sabedoria de quem já viveu muito, diz que não é só sobre se dar bem, mas também sobre respeito. Enquanto isso, Cheese tem uma conversa íntima com Street, que revela que sua vida em casa é um verdadeiro inferno, com brigas constantes que acabam com seu apetite. Enquanto Cheese come tranquila, ela sugere que ele se divorcie, mas Street, com aquele jeitinho teimoso, diz que não vai fazer isso, porque ainda quer herdar o grupo hoje e não vai desperdiçar seus esforços. Cheese, tentando ser sensata, diz que não quer que ele sofra, e tenta sugerir que ele tente se dar bem com a Connie. Street, com toda a seriedade, responde que isso é impossível, porque eles são completamente incompatíveis, até biologicamente. Cheese, com aquela cara de quem já viu de tudo, diz que, no fundo, os humanos têm preferências, mas a verdade é que o que falta mesmo é disposição. Connie, com toda a sua sabedoria, solta que relacionamentos precisam de compromisso. Ela pergunta se Street já tentou se encontrar com a Connie no meio do caminho, mas ele fica em silêncio, sem saber o que responder. A Connie, muito prática, lembra que todo CEO deveria ter essa habilidade de entender os outros e manter o controle das situações. Para ela, o único final possível seria Street carregando ela nos braços. Quando Street pergunta o motivo, ela responde que isso deixa as garotas fracas. Mais tarde, quando Street chega em casa, Connie o recebe com um olhar intimidador. Ele tenta evitar o confronto, mas ela agarra o braço dele, deixando-o tenso. Aí ela solta
quer uma conversa séria sobre como continuar casados. Ela admite que estão indo direto para o divórcio, o que não beneficia ninguém. Então, eles se sentam à mesa com chá para discutir tudo calmamente. Connie, entre uma xícara e outra, confessa que até pode odiar ele, mas se tiverem que continuar casados, precisam encontrar maneiras de tornar isso mais suportável. Street concorda, porque, vamos ser sinceros, ninguém quer viver no purgatório do casamento. Mas Connie avisa, ele não pode ser grosso, senão as coisas vão sair de controle. De volta ao ponto, Street sugere que definam limites para aliviar a tensão e encontrar um meio termo. Connie concorda, mas solta que, no fim das contas, os afazeres domésticos têm sido seu maior problema. Cedo, com toda sua organização, oferece para cuidar da lavanderia e da louça, explicando que prefere fazer tudo de uma vez para economizar tempo. Connie, preocupada com o apocalipse das baratas, avisa que deixar tudo bagunçado pode atrair insetos, mas ele simplesmente ignora, achando que está tudo sob controle. Ela, já perdendo a paciência, lembra que não estão no meio do mato e que sujeira espalha germes, então ele precisa limpar todos os dias, mesmo que seja um saco. Cedo, lembrando do conselho de Shai, finalmente aceita fazer a louça regularmente. Connie pergunta se ele tem algum pedido, e ele, meio sem graça, pede paciência caso eles toquem sem querer na cama. Ela acha isso bem pervertido, mas concorda, impondo regras rígidas, nada de mãos dentro da roupa. Além disso, ela quer jogar jogos de terror, mas com fones de ouvido e fora da vista dela. Os dois, então, concordam com os limites e Cedo solta que expressar gratidão fortalece os laços. Connie, sempre prática, pede que ele elogie a comida, mesmo que seja só ok, já que cozinhar dá trabalho. Mais tarde, ela conta para Gá que, apesar de não se sentir mais próxima de Cedo, eles passaram 5 horas conversando. Quando Cedo entra no quarto, Connie desliga rapidamente a chamada e, num ato de ousadia, o convida para um toque acidental. Ele, claro, deixa claro que é só um acidente, deixando-a, digamos, com sentimentos mistos. Em mais um dia de conflitos solucionados, Cedo, todo enrolado, conta para Chi que ainda não fez as pazes com Connie, mas promete tentar. Ele pede ajuda e, em um momento de falta de originalidade, entrega a Connie um doce de morango, lembrando da nota do seu trabalho de calouro. Surpresa! Connie solta uma risada fofa e agradece com um sorriso tão doce que até faz Cedo parar e pensar. Ué, será que eu tô caindo no charme dela? Durante o jantar, Cedo elogia a comida, e Connie, com aquele sorriso radiante que poderia iluminar uma cidade inteira, fica toda feliz, fazendo Cedo corar. Enquanto lava a louça, ele começa a refletir, quase filosoficamente, sobre como Connie sempre encontra uma forma de se irritar, e fica na dúvida se ela está tramando algo. Mas, no final, chega à conclusão de que, quando ela sorri, ela realmente é muito bonita, e talvez ele tenha se apaixonado sem perceber. Uma noite, a Anne chega toda tímida perguntando pro Soul se ele tem tempo para ver um filme que ela alugou. Ele, cheio de preguiça, sugere que ela use a TV sozinha. Mas a Anne, corando mais que tomate maduro, deixa claro, quero assistir com você. O tal filme, um épico de 24 horas só de gatinhos. No final, ela convence o Soul a assistir com ela. A Anne fica encantada com os gatos, enquanto o Soul dorme no meio do filme, obviamente. Quando o filme acaba, ele acorda todo perdido, e a Anne sugere que agora assista um filme favorito dele. O Soul corta a ideia dizendo que prefere games a filmes e ainda solta uma provocação. Cuidado para não viciar, hein? A Anne, toda confiante, diz que nunca se viciaria. Avance 30 minutos, e lá está ela se divertindo horrores jogando com ele. O Soul fica chocado por estar curtindo tanto passar tempo com sua rival de longa data. Antes de dormir, a Anne agradece, e o Soul se oferece para comprar os jogos favoritos dela e até escolher uns filmes para a próxima vez. A Anne, meio sem jeito, pede para ele parar de chamá-la tão formalmente e usar o primeiro nome dela. O Soul, vermelho igual pimentão, concorda. No dia seguinte na escola, a Urey percebe que eles pararam de brigar como sempre. A Anne, curiosa, pergunta pro Soul se a relação deles melhorou, mas ele. O Soul nega qualquer melhora na relação, mas, sem perceber, a Anne acaba chamando ele pelo nome. O detalhe, o Soul pega isso no ato. Desesperada e vermelha de vergonha, a Anne sai correndo da sala para evitar mais perguntas. Mais tarde, o Soul vai para a biblioteca e dá de cara com a Anne, que percebe que ele está lendo um livro sobre habilidades de comunicação. O Soul explica que quer melhorar a relação deles e que o livro fala sobre trabalho em equipe como chave para criar laços. Tá romântico, hein? Inspirado, o Soul vai atrás da Anne no corredor. Ela, nervosa, lembra ele que prefere não falar muito na escola. Mas ele, decidido, pergunta se ela tá ocupada depois da aula. Ela diz que precisa estudar, mas não tem planos com amigos. Aí ele solta, bora fazer umas compras juntos? A Anne, claro, entende tudo errado e pensa que ele tá chamando ela para um encontro. Antes dela terminar de viajar na maionese, o Soul a puxa para dentro de uma sala de aula para conversar em privado. Ela logo chama ele de pervertido, mas ele explica que ela é quem começou com essa história de encontro. A Anne rebate dizendo que meninos e meninas não saem juntos, sem motivo. O Soul, tentando manter a compostura, explica que ele só queria ajudar ela a carregar as coisas. Depois de muita tensão e risadinhas nervosas, o Soul e a Anne finalmente concordam que é só uma ida ao mercado, nada de encontro. Com isso resolvido, a Anne vai para a sala e dá de cara com a Imai.
Surpresa, ela lembra que a Imai deveria estar no trabalho, mas a Imai explica que o turno dela foi cancelado e convida a Anne para tomar um sorvete. A Anne recusa, dizendo que já tem planos. Imai, esperta, percebe que isso só pode envolver o Soul, já que a Anne raramente fala de outras pessoas. Ela começa a provocar. Ah, então é um encontro, né? Toda envergonhada, a Anne nega e foge correndo. Só que, no caminho, ela pisa sem querer na Chi, que revela que estava esperando por ela como parte de uma armadilha. A Chi sugere que a Anne se junte a ela para descobrir os planos do Soul, mas a Anne, ainda mais confusa, sai correndo de novo. Ela finalmente encontra o Soul, e os dois, bem nervosos, seguem para a loja de conveniência comprar mantimentos. Na loja, a Anne dá uma aula pro Soul sobre como escolher os melhores ingredientes, equilibrando preço e qualidade, em vez de pegar qualquer coisa aleatória. Só que a situação muda quando eles notam uma multidão se formando para uma promoção de peito de frango. A Anne, cheia de determinação, joga a bolsa no Soul e se prepara para entrar na competição, mas... A Anne entra na competição pelo peito de frango, mas é derrotada rapidinho. O Soul tenta ajudar, mas acaba levando o mesmo destino trágico. Rindo da má sorte, eles decidem tentar de novo outro dia. O Soul até reluta, mas a Anne insiste, e aquele sorriso dela deixa ele todo atrapalhado, então ele acaba concordando. No caminho para casa, o Soul solta: "Você trabalha tanto, seria uma ótima esposa." A Anne fica surpresa, mas entra na brincadeira e responde: "Ué, mas a gente já é casado, né?" Naquela noite, a Anne acorda e encontra o Soul se inclinando para perto dela. Tá tentando alguma coisa, ela acusa, mas ele explica que foi ela quem abraçou ele primeiro. A Anne, claro, nega e exige uma explicação. Encalacrado, o Soul admite que achou ela adorável dormindo e não resistiu a cutucar a bochecha dela. Ele pede desculpas, deixando a Anne toda nervosa, mas ela, curiosa, pergunta: "Adorável quanto?" O Soul, sem saída, confessa que quase perdeu a cabeça, e, para surpresa dele, isso a deixa feliz. Ela até deixa ele assistir ela dormir, por um tempo. Resultado: nenhum dos dois dorme direito de tanto nervosismo. Na manhã seguinte, eles trocam cumprimentos amigáveis, mas a Anne queima a torrada, algo bem fora do comum. O Soul percebe que ela tá meio esquisita e ainda nota que ele nem tá pronto pra aula. Mais tarde, enquanto compartilham uma refeição na loja, a Imai aparece. Enquanto eles estão curtindo um quebra-cabeça juntos, a Imai aparece e começa a desconfiar da vibe estranhamente boa entre os dois. A Anne, já cheia de vergonha, se apressa em dizer que o Soul está assediando ela e ameaça chamar a polícia, mas tudo por causa de uma comida que ela jogou no chão e ele, cavalheiro, ou bobo, foi pegar. Claro, Soul nega tudo e eles acabam discutindo como de costume, mas com um leve toque de vergonha e, digamos, fofura. Em casa, o Soul vê a Anne estudando e manda: "Pra que tanto esforço se é só um quiz?" Ela lembra que ele tirou nota perfeita na última vez. O Soul, todo convencido, explica que nunca estuda porque decora tudo na aula. Ah, claro, gênio. A Anne, irritada, expulsa ele do quarto e ainda taca um bichinho de pelúcia nele. Mais tarde, o Soul bate na porta dela com um lanchinho da madrugada, um sanduíche de morango. A Anne, desconfiada das intenções, experimenta e, surpresa, tá uma delícia. Aquilo dá a energia que ela precisava para virar a noite estudando. No dia seguinte, o Soul aparece com mais comida, mas quando chegam na escola, a Anne cai dura no corredor por falta de sono. A Imai dá um sermão básico: "Amiga, estudar é importante, mas não se matar, né?" A Anne, totalmente exausta e meio fora da casinha, de repente ativa o modo Super Saiyajin e declara com uma aura poderosa que vai conquistar a maior nota da turma, mesmo que precise estudar até se acabar. Imai, prática como sempre, dá aquele toque de realidade: "Amiga, saúde primeiro, e além disso, você nunca vai passar o Soul mesmo." Mas a Anne, com fogo nos olhos, promete superá-lo nem que leve séculos. Imai sorri e solta uma: "Tá bom, mas se formarem logo e você não superar ele, vai seguir o Soul pra faculdade?" A Anne, toda vermelha, nega rápido: "Como assim? Isso seria tipo, gostar dele." Mais tarde, enquanto a Anne tenta se afogar nos livros, Soul aparece de novo com o lanchinho, o verdadeiro chefe da madrugada, e percebe que ela apagou de cansaço na mesa. Quando ele toca na testa dela, descobre que ela tá com febre. A Anne, claro, insiste que tá ótima, Sawyer, não tá, e reluta em ir pra cama, mas acaba cedendo. Soul, mostrando um lado inesperadamente fofo, ajuda a Anne a se sentir melhor, limpando o rosto dela com um pano molhado. Quando ela tenta voltar a estudar, ele dá uma bronca: "Descansa, doida." Mas a Anne, com aquela determinação maluca, insiste que precisa continuar para alcançar o sonho de se tornar. A Anne revela o grande sonho dela: virar médica, salvar vidas e manter todo mundo saudável. O problema? Os pais dela bancam a ideia, mas com a condição da avó de que ela se case com o Soul. Por isso, ela tenta manter a paciência com ele, mesmo que ele tire notas boas sem nem suar enquanto ela rala como nunca e ainda fica para trás. Isso deixa ela irritada. Soul, como quem não quer nada, solta: "Algumas pessoas são naturalmente mais talentosas, sabe?" A Anne vira uma fera e responde: "Odeio quando você diz essas coisas." Mas logo depois, no momento de fraqueza, admite que sempre o admirou. Soul fica chocado, e quando a ficha dela cai, ela já emenda: "Esquece isso agora," com a cara pegando fogo de vergonha.
Pouco tempo depois, o Sol percebe que a febre da Anne tá piorando e decide chamar uma ambulância. A Anne, teimosa como sempre, rejeita a ideia. Ambulância é pra quem tá morrendo. Não posso viver com isso na consciência. Sem conseguir um táxi, o Sol resolve carregar ela nos braços como se fosse o herói de um drama coreano. Enquanto corre em direção ao hospital, a Anne, surpresa com a força dele, percebe que ele se importa muito mais do que aparenta. Enquanto corre com a Anne nos braços, Sol reflete: casei com alguém que não suporto. Mas vai que esse casamento tem um final feliz? Já recuperada do resfriado, a Anne o cumprimenta calorosamente no dia seguinte, e os dois voltam ao típico bate-boca divertido. Durante a conversa, Sol não perde a chance de provocá-la sobre ter admitido que o admira, deixando ela vermelha como um tomate. Na escola, H parabeniza Sol por mais uma nota perfeita no teste, mas não perde a chance de chamá-lo de lerdão e ainda faz uma brincadeira se aproximando demais, só pra rir da reação dele. A Anne, cheia de ciúmes, entra na cena e solta timidamente: ei, não fica tão amigável assim com outras garotas. Você tem uma esposa, sabia? Sol fica sem palavras, porque, do nada, começa a pensar: peraí, minha esposa é a mais fofa de todas. Na manhã seguinte, Sato sai correndo para a aula, mas Akane o chama para parar. Ele finge não ouvir, achando que ela vai começar a falar japonês de novo, mas, na verdade, ela só quer entregar a marmita que ele esqueceu em casa. Achando que foi de propósito porque odeia a comida dela, Akane o obriga a comer tudo, já que passou um tempão preparando. No intervalo, quando Sato está prestes a aproveitar o almoço, X aparece exigindo metade da comida. Ele recusa, lembrando que ela comeu um banquete no café da manhã, mas ela rebate com a clássica: homens nunca entenderão os desejos de uma mulher. A discussão escala, e X, espertinha, usa sua aparência para virar a turma toda contra Sato. No final, ele cede e aceita dividir, mas aí chega outra bomba. H chega apontando que Sato e Akane têm marmitas idênticas. A classe inteira começa a surtar com fofocas de que Akane faz comida para ele todas as noites. Eles tentam negar, mas alguém solta: vocês sempre agiram como um casal casado. No meio do caos, X simplesmente devora o almoço inteiro do Sato e, quando ele reclama, ela só responde: tava eliminando as evidências pro seu bem. Ah, claro, super nobre da parte dela. Depois, ela ainda pergunta como estão as coisas em casa e se ele anda recebendo aquele carinho especial à noite. O cara mal tem tempo de processar a pergunta antes de Ura e pular na frente dele para dar um oi. Ele avisa que ela precisa tomar cuidado, mas ela responde toda confiante: relaxa, você sempre me pega. No caminho para a sala, ela pergunta se Akane realmente fez a comida dele. Sato explica que ela só copiou a dele, o que deixa Ura toda animada quando descobre que eles não estão namorando. Ela sai saltitante, enquanto Chais, de longe, percebe que a expressão de Sato muda sempre que ela está por perto. À noite, Akane e Sato estão na cama, calma, dormindo, quando Akane ouve um barulho na casa e começa a gritar achando que é um fantasma. Sato acorda, olha, vira pro lado e volta a dormir. Akane, indignada, fica se perguntando como foi que acabou nesse relacionamento unilateral. Akane se recusa a deixar Sato dormir e fica tagarelando até ele ceder e ir verificar a casa. Enquanto ele dá uma olhada, ela se agarra nele pedindo, desesperada, para não ser abandonada. No dia seguinte, Sato está estudando quando Akane entra em pânico, dizendo que ouviu algo se mexendo na sala. Ele sugere que ela tire uma foto, mas ela recusa, achando que vai ser possuída no processo. Quando ele pergunta por que ela veio até ali, a resposta é óbvia: para te proteger dos fantasmas. Super altruísta, né? Mais tarde, Sato está no banheiro quando Akane começa a bater na porta, implorando para entrar. À noite, ela volta para o escritório e avisa que vai tomar banho, chamando Sato para garantir a segurança dela. Ele, obviamente, aceita, pensando que vai rolar algo, mas acaba apenas assistindo a silhueta dela através da janela enquanto ela segue falando sem parar. No dia seguinte, Sato passa um tempo com Shizi, que imediatamente percebe que ele está ali porque seu casamento imaginário com Akane está cheio de problemas. Ela explica que todo mundo precisa de alguém para se apoiar, e que tá tudo bem se eles se ajudarem. Então, Sato desabafa que Akane vive falando de um fantasma na casa e transformou sua vida num verdadeiro reality show paranormal. Shizi, sempre metida, decide investigar por conta própria e, do nada, pergunta a Akane se ela e Sato são casados, afirmando que nada escapa aos olhos dela. E ainda solta na lata: eu sei muito bem que vocês estão se pegando debaixo dos lençóis. O casal, em pânico, arrasta Shizi para uma sala vazia antes que ela espalhe isso para a escola inteira. Akane, furiosa, acha que Sato foi quem espalhou o boato, mas ele nega com todas as forças. No fim, Shizi confessa que apenas juntou as peças sozinha. Akane finalmente aceita que talvez a família de Sato descubra sobre eles e pede desculpas por não ter contado a verdade antes. Mas antes que a paz reine, Shizi solta outra bomba: a casa está infestada de espíritos, e se Akane não expulsá-los, vai acabar amaldiçoada. Shizi avisa que, se os espíritos continuarem por ali, as notas da Akane vão despencar 50 pontos em todas as matérias. Desesperada para não virar um fracasso escolar, Akane implora pela ajuda dela. Naquela noite, eles levam Shizi para casa, e ela imediatamente sente a presença de espíritos do lado de fora. Akane surta, mas Shizi a tranquiliza, prometendo encontrar e eliminar o encosto. Para investigar, Sato a leva até seu escritório.
Mas antes mesmo de começar, Chizzy já o acusa de esconder um estoque de livros tão explícitos que nem o FBI teria coragem de confiscar. Akane, chocada, descobre que o namorado era um colecionador secreto de literatura cultural, mas Sato tenta se defender dizendo que são só romances normais. Sei. A investigação continua, e Chizzy encontra uma peça íntima do Sato. E como se fosse a coisa mais normal do mundo, ela começa a cheirar, comentando que tem cheiro de sabão. Sato, apavorado com a possibilidade de tudo virar um caso de Sweet Home Alabama, arranca a roupa da mão dela antes que a situação piore. Quando Chizzy quer inspecionar o escritório da Akane, a garota bloqueia a passagem e avisa, melhor pular essa parte. Só Deus sabe os horrores que você pode encontrar lá dentro. Então, elas seguem direto para o quarto, onde Akane viu o fantasma pela primeira vez. Depois de muito pensar e analisar cada detalhe, Chizzy chega a uma conclusão brilhante. O fantasma era ela mesma o tempo todo. Acontece que ela já vinha invadindo a casa nos últimos dias, e ouvindo as conversas do casal, percebeu que eles a confundiram com o espírito. Quando perguntam por que ela nunca esclareceu isso antes, Chizzy responde que conseguiu a chave com Tenri, mas preferiu entrar de fininho para não interromper o Seedrum de fazer bebês. Detalhes desnecessários, né? No final, como pagamento por ter resolvido o mistério, Chizzy exige um jantar especial feito por Akane. Depois de ter provado a comida dela na escola, agora declara que Akane é a melhor chefe do universo. A verdade é que a única coisa em que Akane realmente é boa é fazer uma zona na cozinha. Mas, completamente iludida pelos elogios, ela se empolga e prepara um jantar todo elaborado. Durante a refeição, Sato limpa um pouco de comida do rosto dela, e só então Akane percebe que eles estão bem mais próximos do que imaginava. Depois do jantar, Chizzy começa a jogar um game de gato sentada no colo de Sato, mas ele logo percebe que tem algo estranho com ela. Quando pergunta o que é, Chizzy diz que está ótima e ameaça arrancar os dentes dele se insistir no assunto. Nada suspeito, né? Mais tarde, quando Sato decide tomar banho, Chizzy casualmente avisa que vai junto, revelando que eles sempre tomam banho juntos. Akane, que já estava desconfiada dessa amizade, decide que dessa vez cada um toma banho sozinho, porque melhor prevenir do que remediar. Naquela noite, Akane se esgueira para a cama e admite que tinha uma lista inteira de reclamações que não pôde soltar na frente da Chizzy. Sato, que já percebeu que não vai dormir tão cedo, coloca o livro de lado e escuta. Akane diz que está irritada por ele nunca ter contado que comprou o jogo de gatos. Ele explica que ela estava ocupada estudando e não queria atrapalhar, mas Akane rebate que ainda precisa de pausas de vez em quando. Ela também reclama que não foi a primeira a jogar, mas brinca que isso faz parte do plano dela para pegar atalhos e ganhar dele. Isso vira uma provocação divertida entre os dois, e Akane finalmente diz que agora pode dormir tranquila depois de desabafar. Sato então pergunta se era só isso que estava incomodando, e Akane, meio sem jeito, confessa que ficou um pouco enciumada com a proximidade dele e da Chizzy. Mas, antes que o assunto ficasse sério demais, ela muda completamente de tom e avisa para ele tirar as mãos dos bolinhos de arroz dela. Sato, confuso, responde que nem está tocando em nada. Até que, de repente, Chizzy surge do nada entre eles, revelando que estava ali o tempo todo. Com um ar misterioso, ela declara que sempre compartilhou a cama com Sato na casa antiga. Chizzy solta a bomba. Ela e Sato se conhecem desde a infância e sempre dormiram juntos, porque é com ele que ela se sente mais à vontade. Akane, que já estava se contorcendo de ciúmes, tenta disfarçar, mas Chizzy percebe o desconforto e se levanta para sair. Só que Akane, no auge do pânico, pede para ela ficar. Afinal, ela ainda não está preparada para certas atividades hidráulicas no meio da noite, enquanto Sato dorme feito um tronco. Chizzy, sempre afiada, pergunta se Akane sente ciúmes quando Sato dá atenção demais para ela. Akane finge que não liga, mas sua cara já está mais vermelha que um tomate maduro. Chizzy, como a grande conselheira amorosa que é, dá um conselho direto. Minha filha, se tu não confessar logo seus sentimentos, esse tapado nunca vai perceber. Eren sempre quis ser amiga de Annie, mesmo quando a Annie demonstrava tanto interesse quanto um gato para banho. Mas ele não desistiu. Continuava puxando papo, inventando desculpas para conversar, até que um dia sua persistência, ou teimosia, deu certo. Ele conseguiu convencer a Annie a sair, subornando-a com um belo parfait de morango. Quem resiste, né? No café, a conversa esquentou quando o assunto foi os sentimentos de Annie por Sedok. A Annie riu e descartou qualquer possibilidade de romance, mas Era, com a coragem no talo, confessou que tinha uma queda por ele. A Annie ficou chocada. Como assim? Por que alguém teria interesse nesse cidadão? Mas Eren estava determinada a defender sua paixão e começou a listar as qualidades do cara. Confiável em crises, atencioso e até gentil quando ninguém espera. A Annie, que estava cética, lembrou de uma vez que Sedok cuidou dela. Talvez o cara não fosse um completo desastre. No fim, a Annie concordou em ajudar Eren a se aproximar dele. O plano. Ela deveria anotar tudo o que soubesse sobre Sedok para entender melhor quem ele era. Mas aí bateu um detalhe. Apesar de morarem juntos, a Annie percebeu que sabia menos sobre Sedok do que sobre os preços da bolsa de valores. Enquanto isso, Sedok estava em casa, tranquilão lendo um livro, até perceber que a Annie o encarava intensamente com um caderninho na mão. O que estava acontecendo? A bizarrice só piorou. À noite, ela foi flagrada espiando pela janela e, no jantar, começou a gravá-lo com o celular enquanto ele comia.
Sentindo que a situação estava saindo do controle, Sedok exigiu uma explicação. E a Annie, sem contexto nenhum, simplesmente perguntou qual era o tipo de garota dele e sua comida favorita. Sedok, sem suspeitar de nada, respondeu que não tinha um tipo específico, mas adorava bife e sushi. A Annie arqueou a sobrancelha. Além de gostar de comida cara, o cara ainda preferia bife mal passado. Isso aí é carne crua, meu filho. Ela ficou meio enojada, mas anotou a informação. No dia seguinte, estava pronta para espalhar suas descobertas. Quando a Annie afirmou que Sedok gostava de carne praticamente crua, Era, ao invés de ficar enojada, achou essa selvageria dele meio charmosa. Opa, será que temos um novo chip surgindo aqui? Intrigada, Eran quis saber mais, e a Annie começou a listar os hobbies de Sedok: videogames, leitura antes de dormir. Mas aí, quando perguntaram como ela sabia tanto, ela tentou disfarçar rapidinho. Ah, ele me contou uma vez. Só que, sem perceber, já estava descrevendo em detalhes a paixão dele por jogos de terror. Perseguição nível FBI. Enquanto isso, na cozinha, Sedok ficou visivelmente decepcionado ao ver que o jantar era peixe em vez de bife. A Annie ficou com peso na consciência, afinal, ela tinha perguntado tanto sobre a comida favorita dele que ele já estava esperando um banquete carnívoro. Para compensar, ela decidiu arregaçar as mangas e preparar um bife do zero. Foi ao mercado, comprou os ingredientes e fez a melhor versão que podia. Sedok, que começou com uma mordida desconfiada, se surpreendeu com o sabor e até elogiou a comida. A Annie, que nunca tinha recebido um elogio culinário na vida, quase chorou de emoção. Quando Sedok soltou um inocente, eu comeria isso todo dia. A mente da Annie deu um curto-circuito. Isso foi um pedido de casamento? Cara de envergonhado, mas ele logo corrigiu. Amiga, a gente já mora junto, lembra? Mesmo assim, ela ficou tão feliz que prometeu cozinhar para ele sempre. No dia seguinte, Eran quis tirar uma dúvida crucial com Sedok. Qual o tipo ideal dele? Ele, filosófico, respondeu que não gosta de categorizar pessoas, porque o amor verdadeiro significa aceitar alguém por completo. Eran até achou bonita a resposta, mas fingiu desinteresse, reclamando que os caras só gostavam dela pela aparência. Sedok, solidário, comentou: deve ser difícil ser tão atraente. Ela, que não esperava essa, ficou tão impactada que, do nada, soltou uma confissão. Mas, antes que a bomba explodisse, disfarçou rindo, correu para se sentar e deixou Sedok ali, travado, com as bochechas levemente coradas. Será que o jogo virou? Mais um dia, mais uma missão sigilosa de Annie. Enquanto Sedok estava 100% focado nos seus jogos, ela se esgueirou para o escritório dele, na esperança de encontrar algo comprometedor para contar para Era. Depois de fuçar bastante, encontrou um caderno com um título suspeito: Segredos. Bingo! Mas antes que pudesse abrir, Sedok apareceu na porta. Flagrada no pulo. Pensando rápido, a Annie jogou a culpa nele mesmo. Você deixou isso aqui de propósito para me tentar, né? Para desviar mais ainda a atenção, pediu uma recomendação de livro. Sedok, sendo nerd supremo, sugeriu um livro de história, alegando que o humor inesperado era a melhor parte. A Annie tentou ler, mas desistiu rapidinho. Era mais complicado que manual de micro-ondas. Ela se desculpou, mas Eran disse que estava tudo certo. Afinal, agora ela tinha um ótimo pretexto para puxar papo com Sedok. Espiando de longe, a Annie sentiu uma pontada estranha. Ciúmes. Imagina! Lá dentro, Sedok e Eran conversavam tranquilamente, e ele até agradeceu por ela impedir que suas brigas com a Annie saíssem do controle. Mas aí Eran soltou a bomba. Na verdade, foi a própria Annie quem recomendou o livro. Sedok franziu a testa, sem entender os motivos dela. Era então lembrou de quando a Annie a defendeu de uns valentões que implicavam com seu cabelo loiro. Enquanto o mundo julgava, a Annie nunca ligou e ficou do lado dela. Sedok, do nada, elogiou o cabelo de Era, o que fez ela sorrir, lembrando que a Annie já tinha dito a mesma coisa antes e que isso a ajudou a superar o bullying. Lá fora, Shizzy resolveu botar lenha na fogueira e provocou: vocês formam um casal fofo, hein? Afinal, você gosta dele desde o primeiro ano, né? Eran ficou pensativa. Será que a Annie desaprovaria? Mas, sejamos honestos, talvez Sedok combinasse mais com ela. Mais tarde, Eran abraçou a Annie animadíssima. Agora ela podia falar com Sedok sempre. Como agradecimento, prometeu fazer tortinhas de morango e até sugeriu um bate-papo na casa de Annie. Mas aí a empolgação de Annie murchou. Pera, casa, e... Ela lembrou que não morava mais onde costumava e, sem graça, soltou um: ah, eu moro, num barril cortado ao meio. Era ficou olhando com cara de quem não comprou essa desculpa nem por um segundo. Algo de errado não está certo. A Annie já tinha se gabado da casa dela antes, mas agora estava prestes a passar vergonha. Quando Era avisou que ia visitar, a Annie ficou em pânico e mandou Sedok se esconder. Ele, tranquilo, só pediu para ela enrolar um pouco. Mas antes que ela conseguisse terminar de esconder as coisas, a campainha tocou. Sem tempo para nada, Sedok se jogou na sala, e a Annie abriu a porta tentando parecer natural. Na cozinha, papo vai, papo vem, e Eran solta: posso sair com Sedok? A Annie congelou na hora. O quê? Ela ficou tão confusa que achou por um momento que Eran gostava de Sed. Mas Eran logo explicou: se fosse verdade, ela recuaria. A Annie, apavorada, negou tudo, mas Sedok escutou a conversa e, opa, um aperto no coração.
No dia seguinte, Eren tomou coragem e chamou Sedok para sair. E ele aceitou. Lá fora, X cutucou a Annie. Certeza que tá de boa com isso? Até porque tecnicamente ele tá traindo você. A Annie tentou se convencer de que era o melhor, afinal, o casamento deles era só no papel. Mas, naquela noite, Sedok mencionou o convite de Eren e perguntou se a Annie estava bem com isso. Ela, mordida de ciúmes, fingiu que não ligava e soltou, que se dane. Nosso casamento foi forçado mesmo. No dia seguinte, enquanto Sedok se arrumava para sair, ele perguntou de novo se a Annie estava bem com aquilo. Ela tentou disfarçar, mas, no impulso, parou ele com um abraço e confessou, tá bom. Eu tô com ciúmes e não quero te ver com outra. Sedok sorriu, revelou que tinha recusado o encontro e sugeriu compensar isso com um dia de compras. E para selar a paz, comprou anéis combinando para ela. A Annie ficou toda corada, mas pegou na mão dele e saíram juntos. Enquanto isso, Eren, mesmo tendo sido rejeitada, continuava otimista, nada abala minha persistência. Foi assim que conquistei a amizade da Annie, e vai ser assim que conquisto Sedok. Mas a Annie, que estava ouvindo de canto, interrompeu, peraí, antes de qualquer coisa, você precisa da minha aprovação. Eu decido quem ele pode namorar. E, ao ver a cena de longe, ela jurou para si mesma, eu não vou perder ele para ninguém. Han preparou um almoço caprichado para Sed, cheio de carne crua e alho, um verdadeiro banquete de vampiro. Ela toda animada diz que é o favorito dele, mas Sega recusa, dizendo que trouxe sua própria comida. A teimosia de Han entra em ação, e seus colegas entram na pressão coletiva para ele provar. Sem escapatória, Sega cede. O plot twist. A carne, apesar de parecer crua, está bem cozida e deliciosa. Quando ele tenta se alimentar sozinho, Han não deixa e insiste em dar na boca dele, o que o faz se sentir um filhote de passarinho. A situação fica ainda mais caótica quando Urei brinca que está com ciúmes, e Kanana, do nada, já parte para a defensiva. Sega, confuso, decide alimentar Kanana também, deixando todo mundo sem entender mais nada. Depois da aula, Han elogia Sega como o aluno mais inteligente e admite que está sofrendo com matemática. Ela pede para ele ser seu tutor, e apesar de hesitante, ele aceita. Empolgada, convida ele para estudar em casa, já que seus pais não estarão lá. Sega, que claramente já passou por experiências traumáticas, desconfia, mas ela insiste que vai fazer ele se apaixonar por ela. Enquanto isso, Kanana, que estava de butuca na conversa, fica pistola e interrompe, avisando Mary que, se algo acontecer, talvez ela tenha que casar com Sega. Mary apenas ri e sugere que estudem todos juntos. De repente, Shi aparece do além e lembra a todos que Han tem ficado só em terceiro lugar nas notas. Ela sugere que os gênios se unam para ajudá-la a melhorar. O grupo então parte para a casa de um conde, para estudar, mas ensinar Han é um desafio. Ela mal entende matemática básica. Kanana lembra como suas próprias notas despencaram no primeiro ano e sugere começar com conteúdos do ensino médio, o que entedia Shi. No fim, Han elogia o método de ensino de Sega e se aproxima dele para continuar a aula, o que deixa Kanana enciumada. Para desviar o foco, ela sugere um jogo de memória, jurando que vai vencer. Conforme a noite avança, Sega sai para pegar lanches, mas Kanana corre atrás dele, alegando medo de que ele simplesmente desapareça. No meio disso, ela nota que ele tem uma memória absurda, não só inteligente, mas praticamente uma enciclopédia ambulante. Sega, sem qualquer vaidade, apenas comenta que sua memória é tão precisa que chega a ser assustadora. Cada membro da família Hojo tem um talento único, sustém uma memória absurda, enquanto Shi é uma máquina de resolver cálculos. O problema é que a memória de Sus é boa demais, tanto que já foi acusado de perseguidor só porque lembra de cada detalhe sobre as pessoas. Kanana, invejosa, diz que queria essa habilidade para não precisar estudar tanto e ainda ser mais atenciosa com os outros. Sus, claro, zoa ela, e os dois começam a tretar como sempre. Enquanto isso, na casa do conde, sim, ainda estamos aqui, H e X estão jogando videogame, super entretidos. Quando Sed e o conde voltam, pegam os dois no flagra. Para não levantar suspeitas, Axe, na cara dura, diz que o console pertence ao pai dela, e todo mundo finge que acredita. Depois da sessão de estudos, H agradece a Sed pela ajuda e sugere estudar na casa dele da próxima vez. Essa ideia causa um curto-circuito mental em Sed, a Annie e a Mari. No meio da confusão, a Mari, distraída, derruba Chá nela mesma. Sus, que parece ter GPS para objetos, entrega uma toalha antes mesmo de alguém pedir. H, intrigada, pergunta como ele sabia onde estava, e ele, tentando bancar humilde, diz que foi pura sorte. H compra a ideia e o chama de gênio. X então leva H para se limpar, deixando o casal sozinho. Kanana, com sangue nos olhos, culpa Sed pelo caos e diz que tudo isso só aconteceu porque ele ficou flertando com H. Sed nega tudo, mas a Anne insiste que é culpa dele por aceitar ser tutor dela, já que ele nunca aceitou dar aula para ela. Sed tenta se justificar, explicando que tentou, mas foi impossível porque Kanana só gritava com ele. No meio do barraco, puf! As luzes se apagam. Kanana solta um grito digno de filme de terror. Sed tenta acalmar ela, dizendo que é só um apagão e que vai verificar o disjuntor. Mas Kanana, que já entrou no modo pânico, agarra ele e se recusa a ser deixada sozinha no escuro, na própria casa. Do nada, ela solta: garotos não gostam de garotas teimosas, né? Sed, sem entender nada, responde que ela está bem do jeito que é, teimosa, mas trabalhadora e determinada. O clima fica esquisito, e plim!
As luzes voltam. Nesse momento, X entra na sala, agora trocada, e congela ao ver os dois bem próximos, claramente pensando, o que tá rolando aqui? X vê Kanana e Sed meio próximos e já chega tirando onda. Ahá, finalmente viraram best friends, hein? Os dois, em sincronia, negam na hora como se a vida deles dependesse disso. No dia seguinte, X segue sua tradição de se atrapalhar na aula e pede ajuda para Sed, esperando que Kanana também participe. Como sempre, a Anne faz cara feia quando o assunto envolve Sed, mas assim que X e Yurei saem, ela se aproxima toda sorrisos, com flerte nível mestre, pedindo para ele ensinar matéria. Coerência. Nunca nem viu. Em casa, Sed apresenta sua revolucionária técnica de estudo, que ele desenvolveu em um experimento maluco. Para sua surpresa, funciona perfeitamente com a Anne, embora ele mencione que não teve o mesmo efeito em outras pessoas antes. Ele começa a suspeitar que Kanana é naturalmente inteligente, o que é basicamente o equivalente a chamar alguém de gênio adormecido. Ela quer continuar estudando, mas Sed insiste que ela precisa descansar para não ficar doente de novo. Eles começam a discutir, mas no final, Kanana vence. O que já era esperado, né? Sed então pergunta por que ela está tão determinada, já que sabe que ela quer ser médica, mas ainda não entende o motivo real. A curiosidade dele faz o coração dela disparar, e então Kanana confessa. Sua irmã mais nova ficou acamada por uma doença, e os pais dela passaram perrengue com as contas do hospital. Ela se sentiu impotente e decidiu que ia se tornar médica para ajudar pessoas na mesma situação. No dia seguinte, eles estão vendo TV quando Kanana muda de canal no reflexo assim que um idol aparece. Sed, confuso, pergunta o porquê, e ela disfarça, mas solta um comentário aleatório sobre como ele é sortudo por ter Chi. Isso bate de um jeito estranho em Sed, que sente um leve peso na consciência. Mais tarde, ele pede conselhos para Chi sobre como animar Kanana. Chi, sempre pronto para zoar, lança, ahá, tá apaixonado, né? Sed, em pânico, nega tudo e diz que só não quer uma colega de quarto emburrada. Claro, a gente acredita. Chi sugere levar Kanana para fazer compras, roupas, acessórios, doces fofos. Sed, que nunca pensou na garota como alguém feminina, fica meio. Enquanto X já solta, aproveita e treina chamar ela para sair. Afinal, um festival mundial de doces está chegando, e não existe desculpa melhor. De volta para casa, Kanana está concentrada cozinhando quando Sed, suando frio, finalmente toma coragem e a convida para sair no próximo dia de folga. Kanana, surpresa, olha para ele como se ele tivesse falado outra língua e solta. Por que não chama Chais, então? Sed, completamente desnorteado, nem percebe que o pote dela tá quase pegando fogo. Apesar de estar chocada com o convite, Kanana aceita sair com Sed. Mais tarde, enquanto janta com a avó, ela menciona o convite misterioso e... Bum! A vovó quase infarta de felicidade. Finalmente! Eu posso morrer em paz. Diz ela, antes de abrir um armário lotado de vestidos chiques, todos guardados para o dia em que Kanana se apaixonasse. Pressão? Que nada! Kanana, obviamente negando qualquer sentimento, só piora a situação quando a avó ainda mostra uma lingerie especial que separou para a ocasião. A velhinha é esperta, viu? No dia do encontro, Kanana aparece com um vestido rosa que deixa Sed completamente travado. Erro 404. Palavras não encontradas. Eles visitam várias lojas, e ele descobre que ela está banida de um café de gatos por excesso de entusiasmo. A gente nem quer saber o que aconteceu lá. Depois, consideram ir para um karaokê, mas Kanana hesita porque casais costumam se beijar nesses lugares. Eita! Mesmo assim, eles entram, cantam várias músicas e até fazem um dueto. Depois de se esguelarem, fazem uma pausa em uma loja de limonada com balanços. Super Tumblr vibes. Kanana, curiosa, pergunta por que ele a convidou. Sed confessa que se sentiu culpado por fazê-la lembrar da irmã e queria animá-la. Kanana, emocionada, responde que ele pode levá-la para qualquer lugar que quiser. Opa! Será que alguém tá começando a ceder? Então, para melhorar o clima romântico, Sed decide levá-la para uma loja de suplementos. Esse garoto tem o dom de estragar momentos. Lá, ele prova absolutamente tudo, até mesmo pó de proteína sem água, deixando Kanana em choque total. O cara basicamente virou um aspirador humano. No caminho de volta, Kanana vê um anel bonito numa vitrine e para admirar. Sed sugere que ela compre, mas ela solta um amigo, sou estudante, não milionária. Mais tarde, enquanto andam, Kanana agradece pelo dia, dizendo que se sente muito melhor. Sed fica admirando o sorriso dela e pensa que gostaria de vê-lo mais vezes. Enquanto isso, uma memória de infância dela ressurge, sua mãe cozinhando enquanto usava um anel. Kanana perguntou se aquilo não atrapalhava, mas a mãe explicou que o anel simbolizava o amor do pai, uma promessa de que estariam sempre juntos. Então a mãe disse, um dia, quando encontrar alguém especial, você vai entender. Kanana, parada na rua, olha para Sed. Será que ela finalmente começou a entender? No dia seguinte, a Anne já voltou à sua programação normal de implicar com tudo que o Seda faz. Ele até queria que a paz durasse mais tempo, mas aí lembra do preço absurdo de um dos anéis que ela viu ontem e tem uma ideia. Na escola, Seda pergunta se pode visitar a casa da X. Ela fica curiosa com o motivo, mas ele só diz que faz tempo que não passam tempo juntos. Animada, ela grita pelo Liu e partem para a missão. Só tem um detalhe,
A Ruse dirige como se estivesse fugindo da polícia. Seda pede para ela pegar leve, mas a única coisa que ela conhece é velocidade. Depois do rally, eles chegam na mansão da X. Ela nem perde tempo e começa a trocar de roupa ali mesmo. Seda, desesperado, pede para ela se trocar em outro lugar, mas ela prefere a ajuda dele. E assim, contra sua própria vontade, ele acaba ajudando. Roupas trocadas, é hora de brincar. X sugere vampiros, um jogo no qual ela tenta prendê-lo e sugar seu sangue. Seda começa a pensar se isso é mesmo um jogo ou só um plano maligno. No meio da bagunça, a tia dele aparece, e como ela adora o sobrinho tanto quanto a X, já convida ele para jantar e dormir lá. Ele recusa porque precisa voltar para casa, afinal, a contabilidade está esperando. Mas antes de ir, ele pede um emprego de meio período na empresa da tia. Ela estranha, já que ele podia simplesmente pedir dinheiro para o avô, mas Seda insiste que quer ganhar por conta própria. Curiosa, ela pergunta o motivo. Quando descobre que é para comprar um presente, tanto a X quanto a mãe dela entendem para quem é. X, claro, se sente traída, achando que ele só brincou com ela para chegar na mãe dela. Seda tenta explicar que não, mas o estrago já foi feito. Enquanto isso, a mãe da X também não gosta nada da ideia de Seda trabalhar, dizendo que isso não combina com o herdeiro Hojo, ainda mais depois de terem empurrado um casamento forçado nele. No fundo, ele suspeita que ela só quer que ele case com a X no lugar de outra pessoa. Mesmo assim, ela dá um trabalho para ele, ajudar um time de localização a traduzir um software escrito numa linguagem de programação que parece um dialeto alienígena. Ela acha que ele vai levar 3 dias para aprender, mas Seda, confiante, diz que domina isso em uma noite. E assim, ele passa a noite virando páginas de manuais como se estivesse se preparando para derrotar um chefe final. Seda absorve o novo idioma em tempo recorde, como se fosse um robô programado para aprender tudo instantaneamente. A Anne invade o quarto, chocada ao vê-lo estudando. Seda explica que só está aprendendo uma nova língua, mas antes que ela possa processar essa informação, ele declara que já terminou. A Anne, impressionada, solta um "Nossa, eu queria ter você dentro de mim", e imediatamente entra em pânico, corrigindo o que queria dizer seu cérebro. Seda finge que não ouviu. Curiosa, ela pergunta por que ele está aprendendo uma língua nova, mas Seda, estilo agente secreto, desconversa e diz que não é da conta dela. No dia seguinte, ele sai da escola com X e vai para o trabalho, mas ela simplesmente decide sentar no colo dele. Focar no serviço? Impossível. E para piorar, ela se recusa a sair e ainda dá uma mordidinha no pescoço dele. Seda percebe que tem treta no ar e pergunta se ela está chateada pelo presente que ele vai dar para Anne. X diz que não é isso. Ela entende que o presente vai facilitar a vida dele, mas desde que ele casou, está sempre ocupado e nunca tem tempo para ela. Às vezes, ela se sente sozinha. Seda pede desculpas, mas ela garante que não é culpa dele. Ainda assim, ela faz um único pedido: quer que ele fique na cama com ela até ela dormir. Mais tarde, Seda finalmente volta para casa, só para ser recebido por uma Connie furiosa, que estava esperando por ele na porta como uma mãe prestes a dar sermão. Ela exige saber onde ele estava até tão tarde, mas ele apenas solta um "assuntos meus" e vai dormir. Porém, Assi tem um olfato de detetive e sente um perfume feminino nele. Suspeita ativada. No dia seguinte, ela confidencia isso para a avó, mencionando que Seda tem chegado tarde e pulado o jantar. A avó, com toda a sabedoria de quem já viu muito romance acontecer, diz que, sendo ele bonito, é óbvio que deve ter garotas interessadas. A Anne confirma que uma menina gosta dele, mas como eles são só amigos, sei, ela teria percebido se eles estivessem passando tempo juntos. A avó dá um conselho certeiro: talvez seja a hora dela ser honesta consigo mesma sobre o que sente. No outro dia, uma garota aparece chorando para Anne e revela que Seda a rejeitou, de novo. A Anne tenta confortar a garota rejeitada, mas, de repente, sente um déjà vu. O perfume que ela sentiu no Seda na noite anterior está em outra pessoa, X. Treta detectada. Enquanto isso, Seda fica fora até tarde de novo, deixando a Anne sozinha no jantar. Tentando ignorar os sentimentos que começam a brotar, ela se lembra das palavras da avó e admite para si mesma: quero Seda por perto. Ela pega o celular, determinada a mandar mensagem, só para perceber que ela nem tem o número dele. Gênio! Pensando rápido, ela recorre ao método mais antigo do mundo, a lista telefônica. A Anne encontra o número da casa de X e liga. A empregada atende e confirma que Seda está lá. Antes que ela possa dizer algo, a própria mãe da X pega o telefone. A Anne fica nervosa e diz que só precisa falar com ele rapidinho, mas a mulher solta ele está ocupado, e esse casamento nem faz sentido mesmo, e desliga na cara dela. Vixe! Enquanto isso, Seda termina o trabalho e encontra a mãe da X, que já verificou que a tradução dele está impecável. Óbvio, né? O cara praticamente virou bilingue em uma noite. Sem enrolação, ela paga o trabalho e o leva direto a uma joalheria. O plano: comprar o anel que a Anne tanto queria. Quando Seda finalmente chega em casa, é recebido por uma Anne furiosa, com nível de raiva acima do limite permitido. Ela explode: se gosta tanto da X, por que não casou com ela? Seda tenta acalmar os ânimos, dizendo que eles só são amigos, mas a Anne não quer saber e sai pisando forte. Antes que ela vá embora, Seda segura e mostra um anel. O mesmo que ela viu na joalheria. Ele explica que passou os últimos dias traduzindo para a mãe da X para poder comprá-lo. A Anne fica tão surpresa que trava, mas depois de um tempo, agradece meio sem jeito e sai correndo, deixando Seda na dúvida se fez besteira.
Na manhã seguinte, ele a encontra admirando o anel toda feliz. Quando pergunta se ele vai ficar saindo até tarde de novo, ele responde que já acabou. Animada, ela promete fazer um jantar especial para ele. Seda desbloqueou o nível. Marido aprovado. Durante o dia todo, a Anne não para de olhar para o anel. Ela tá brilhando mais que lâmpada nova. Na hora do jantar, ela prepara um banquete, bife chique e super elaborado. Seda, emocionado, devora tudo, só que ela pode ter exagerado na dose. Ele come cada pedacinho para não magoar a chefe de cozinha apaixonada. Resultado, ele acorda no dia seguinte se sentindo um peru de Natal. Mas aí vem o problema. Ele percebe que a Anne tá usando o anel na escola e, antes que alguém veja, puxa ela pro canto como se fosse uma missão secreta. Ela fica sem entender nada, mas ele explica. Se os colegas virem, vão encher o saco com perguntas. A Anne concorda e decide guardar o anel na bolsa, usando só em casa. E é aí que o caos começa. Quando chega em casa e vai pegar o anel, ele sumiu. A Anne entra em pânico. Ela revira a bolsa, volta pra escola refazendo os passos, mas nada. Desesperada, ela até considera aceitar um trabalho suspeito de modelo para comprar outro, mas não seria a mesma coisa. O anel representa o amor do Seda. Ela precisa achar. No dia seguinte, ela vasculha o mercado, nada. Desolada, senta num banco e começa a chorar. Chizzy chega e logo entende o problema. A Anne tenta esconder, mas Chizzy promete ajudar. As duas vasculham a escola inteira, mas o anel continua desaparecido. No final da noite, a Anne agradece e manda Chizzy ir para casa, mas decide continuar procurando sozinha. Chizzy insiste que ela deveria contar a verdade pro Seda, mas a Anne recusa. Ela mesma causou o problema, então é ela quem tem que resolver. Enquanto isso, Seda estranha a demora de Anne e fica esperando por ela. Mas quem aparece? Chizzy, que chega só pelo Curi e faz a egípcia sobre a situação. No dia seguinte, Seda resolve seguir a Anne e finalmente entende o que tá rolando. Ele encontra a garota chorando embaixo de uma ponte e tenta acalmá-la, dizendo que eles podem comprar outro. Mas a Anne nega na hora. Esse foi o primeiro presente verdadeiro que você me deu. Não dá para substituir. Vendo o quanto significa para ela, Seda resolve ajudá-la a refazer os passos do dia. Ele pensa, liga os pontos. E bam! O anel caiu num bueiro. Ele recupera a bolsinha e entrega para Anne, que fica tão aliviada que abraça ele com força. Ela jura que nunca mais vai perder, enquanto, do outro lado do mundo, surge uma nova competidora. Uma garota misteriosa chega ao Japão determinada a conquistar Seda. Na manhã seguinte, Seda tá de boa sentado no banco da escola quando, do nada, aparece Malho, uma garota com quem ele nunca trocou uma palavra. Confuso, ele já solta um quem é você e o que você quer, enquanto tenta puxar da memória de onde conhece essa criatura. Ele lembra vagamente de já ter visto ela por aí, mas não faz ideia de quem seja. Malho, claramente vivendo em um anime shoujo na cabeça dela, fica arrasada porque ele não a reconhece. Mas sem perder tempo, manda logo um eu gosto de você. Namora comigo. Seda, que não estava esperando por essa nem no pior pesadelo, só consegue travar e pensar, quem é essa doida e por que ela sabe tanto sobre mim? A situação fica ainda mais bizarra quando Malho revela que sabe sobre ele ter rejeitado Imai e que ele mora com Akane. Stalker alert. Ele pergunta como ela sabe de tudo isso, mas ela só ignora e insiste no namoro. Quando ele recusa, ela joga sujo, se não namorar comigo, conto pra todo mundo que você é casado com Akane. Seda acha que é zoeira, mas Malho começa a gritar no meio da escola, obrigando ele a tampar a boca dela. Aí a maluca tenta roubar um beijo. Antes que a situação vire um caos completo, Chase aparece do nada e dá um bicudo voador na Malho, prometendo proteger Seda. Mas Chase vacila por um segundo, e Malho aproveita para mudar de alvo. Agora ela quer sequestrar Shi, que aparentemente é fofo bastante para ser adotada por ela. Seda, obviamente, nega na hora, mas Malho ignora completamente e tá prestes a levar Shi embora quando o sinal da escola toca. Malho sai correndo para arrumar as coisas, deixando Seda finalmente respirar em paz. Mas Chase, que tem faro pra encrenca, já avisa, essa garota é problema, cuidado. Seda volta pra sala para pegar as coisas e vê que Shi, Akane e H já foram embora. Ele acha que vai ter um pouco de paz, mas essa esperança dura exatos 2 segundos, porque Malho aparece de novo. Os outros garotos da escola ficam morrendo de inveja porque mais uma garota tá falando com Seda, e ele é forçado a fugir com Malho antes que a galera comece a soltar teorias malucas. A sós, ele pergunta por que ela escolheu logo ele. Malho manda um amor à primeira vista, mas Seda duvida, achando que não é tudo isso. Malho, claro, discorda e, do nada, se joga da grade da escada, obrigando Seda a segurá-la. Ele briga com ela por ser tão irresponsável, mas ela só sorri e diz, a vida é muito curta para não fazer loucuras. Malho, cheia de filosofia de boteco, diz que a vida é curta demais para jogar seguro, então por isso já soltou a declaração de amor logo de cara. Seda, que nunca sentiu nem cócegas no coração por alguém, não consegue se identificar. Ela então pergunta se ele tem sentimentos pela Akane, já que os dois moram juntos. Seda explica que não é questão de gostar, é só que ele não teve escolha. Malho, como boa agente do caos, sugere, então por que você não tenta gostar dela? E já puxa um encontro romântico forçado. Seda recusa na hora, mas quando ela pede só um tour pela cidade porque é nova por ali, ele cede.
O passeio leva os dois direto para um McDonald's genérico, onde Malho pede um cheeseburger do tamanho da própria cabeça e devora tudo em segundos. Seda, chocado com o talento gastronômico dela, tenta não julgar, mas percebe que ele próprio também é viciado em besteira. Malho comenta que a irmã sempre dá bronca nela por isso, mas que sabe que é por preocupação. De repente, ela vê um restinho de molho no dedo de Seda e, sem aviso nenhum, dá uma lambida no dedo dele. Seda entra em modo erro 404, mas o pior vem depois. Malho tira uma foto no meio da lambida. Seda, apavorado, exige que ela apague a foto. Mas Malho, sendo Malho, foge correndo com o celular. Ele sai em disparada atrás dela e finalmente alcança quando ela para recuperar o fôlego. Sem saída, ela apaga a foto. Aliviado, Seda sugere voltar pro centro comercial. Malho fica surpresa por ele ainda querer sair com ela depois de tudo, mas Seda explica que ele nem estava bravo, só não queria virar meme com aquela foto. Malho comenta que ouviu ele e Akane discutindo várias vezes e acha que os dois só não se dão bem. Seda não pode negar, porque né, é exatamente isso. Aí vem a pergunta do milhão, por que você não termina com ela? Mas Seda diz que isso não é uma opção. Mais tarde, depois de mostrar a cidade para Malho, Seda diz que vai para casa. Mas aí Malho decide dar um plot twist, ela quer dormir na casa dele. Seda, já esperando encrenca, recusa na hora. Só que Malho, como sempre, joga sujo. Se você não deixar, eu conto para todo mundo que você é casado com Akane. Sem opções, Seda aceita. Quando chegam na casa, Akane abre a porta já pronta para dar uma bronca nele por estar atrasado, mas no segundo que vê Malho ali do lado dele, ela congela. Plim! Plot twist, Malho é a irmã da Akane. Seda entra em choque, e Akane também fica surpresa por Malho nunca ter mencionado isso. Malho pula no pescoço da irmã, toda emocionada, dizendo que faz séculos que não se veem, mas logo começa a forçar a barra, deixando Akane desconfortável e a obrigando a afastá-la. Seda, que achava que a irmã da Akane tinha batido as botas, fica mais confuso que nunca. Akane explica que nunca disse que a irmã tinha morrido, só que não podia vê-la mais. A verdade é que Malho estava rodando o mundo e só agora voltou para o Japão, prontíssima para dar uma espiada na vida de casados da irmã e do Seda. Malho vai direto pro quarto e, ao ver a cama de casal, já começa com as suposições. Vocês dormem juntinhos toda noite. Akane confirma, o que faz Malho arregalar os olhos e pensar que coisas aconteceram ali. Akane, desesperada, nega tudo, garantindo que não rolou nada, e Malho até acredita, mas decide ficar de olho do mesmo jeito. Ela então pede para passar a noite ali, e Akane, sem pestanejar, já convida a irmã para morar com eles pelo tempo que quiser. Seda, ouvindo isso, sente um frio na espinha. Para celebrar a chegada da irmã, Akane decide fazer mingau pro jantar. Erro fatal. Seda e Malho imediatamente fazem cara de nojo, e Malho, traumatizada, lembra das vezes que foi obrigada a comer isso quando estava doente. Mas Akane ignora os protestos e vai pegar os ingredientes. Só que ao abrir a geladeira, ela encontra Shizi, quase congelada lá dentro. Seda corre para ver se ela tá bem, e Shizi, toda dramática, pede respiração boca a boca. Mas Seda, sem paciência, responde, se você consegue falar, você consegue respirar. Malho se aproxima, toda prestativa, querendo ajudar, mas Shizi sai correndo e se esconde atrás de Seda, claramente não confiando nela. Malho, sem perder tempo, tenta argumentar, se o Seda é o marido da Akane, então eu sou sua cunhada. Mas Shizi não aceita e desafia Malho para um duelo de irmãzinha. Seda, que nunca ouviu falar disso, nem tem tempo de perguntar antes de Malho surgir atrás dele tentando aplicar um Step Bro Moment trademark. Seda, nada impressionado, dá nota 0 para a atuação dela. Então Shizi mostra como se faz, finge um desmaio, acionando o instinto protetor de Seda, que a pega no colo como se fosse uma joia rara. Ponto para Shizi. Mesmo assim, Akane insiste que Malho ainda é a melhor irmãzinha. Mais tarde, Akane e Malho vão para o quarto. Malho chegando e já começa a provocar. Por que você não avisou que vinha? Akane pergunta. Ela dá um sorrisinho e responde. Queria fazer surpresa. E nada melhor do que aparecer agarrada no seu marido, né? Akane, claramente nervosa, já sente que vem bomba por aí. E vem mesmo. Malho solta. Aliás, tenho uma ideia. Que tal eu me casar com Seda no seu lugar? Akane quase engasga. Malho continua, toda convencida. Seria ótimo. Vovó sempre quis isso, e eu ainda posso convencer ela a pagar sua faculdade sem precisar desse casamento forçado. Akane, chocada, retruca. Pelo amor de Deus, Malho, você não aguentaria o Seda. Ele é arrogante, egocêntrico e insuportável. Malho, sem perder o ritmo. E daí? Ele é bonito, gosta de fast food e de videogame. Já você odeia tudo isso. Eu e ele combinamos mais. Akane tenta argumentar, mas você tem certeza? Não é melhor casar com alguém que você ama de verdade? Malho, sem nem piscar, ué, mas eu gosto dele. Nem conheço direito, mas ele é gato, e isso já é motivo suficiente. Ela puxa uma foto deles dois juntos, como se fosse prova de que já tem um relacionamento consolidado. Corta para a cena do Seda tomando banho, tentando relaxar um pouco depois de um dia caótico, até que Malho invade o banheiro sem aviso. Seda surta. Sai daqui, sua maluca. Mas Malho nem liga e já pula dentro da banheira. Relaxa, é só um banho entre amigos. Aliás, já pensou em casar comigo?
Nossos avós querem, e você pode fazer o que quiser comigo. Seda entra em modo de pane. Ele tenta resistir, mas Malho insiste, dizendo que tá falando sério. Depois dessa experiência traumática, Seda sai do banheiro parecendo que acabou de voltar da guerra. Akane, preocupada, pergunta o que houve. Ele suspira e responde, Malho, essa garota suga a alma de qualquer um. Akane, ao invés de sentir pena, só dá um sorriso e fala, bom, pelo menos ela tá feliz. Quando era criança, vivia doente, então é bom ver ela assim cheia de energia. Mas no fundo, Akane tá pensativa. Quando Seda vai pra cama, ela solta uma pergunta bombástica. Você, já pensou em terminar comigo? Seda desperta na hora, como se tivesse levado um choque elétrico. Que é? Akane não consegue nem explicar direito, mas já jogou a dúvida no ar. E agora, como isso vai acabar? Olhos. O grupo vai a um parque de diversões para comemorar o retorno de Mala, mas Agamar logo sente que algo está errado. Ela pergunta para Malho sobre a ligação dela com seu, e Malho admite que está tentando conquistar o coração dele, tornando-as rivais. Não deixando o seu escapar, Han começa a discutir com Malho, enquanto Sed ignora tudo e vai para o primeiro brinquedo. Todos se divertem, mas Kenny, que morre de medo de montanhas russas, desmaia. Ela finge não estar assustada, mas na roda gigante treme tanto que Sed vai ver se ela está bem. Ela finalmente admite seu medo de altura, mas diz que veio para fazer Malho feliz, já que perdeu a diversão na infância. Sed, tocado, oferece sua mão para confortá-la, mas Kenny, desconfiada, questiona suas intenções. No fim, quando ela segura a mão dele, se acalma e decide segurar um pouco mais. Já em uma casa mal assombrada, nenhum tipo de consolo impede Kenny de entrar em pânico. Então, H fica do lado de fora com ela até que se acalme. Já S. Malho não tem problemas, especialmente se divertindo com quão realista tudo é. Satã lembra Malho de que casa mal assombrada é para assustar, mas Malho admite que ama ver os outros se apavorando. De repente, Malho desmaia, e quando S pergunta se ela está bem, ela diz que se empolgou demais e está fraca demais para andar. Ela pede para ele carregá-la até fora, e ele o faz, colocando-a em um banco do parque. Preocupado, Satã oferece para buscar remédio ou chamar um médico, mas Malho recusa, não querendo preocupar ninguém. Ela então se levanta e revela que estava fingindo tudo. S, surpreso, repreende ela por brincar com coisas sérias, mas Malho insiste que está bem, tenta girar para provar, mas acaba ficando tonta. Mais tarde, na cama, S se surpreende ao ver não Kenny, mas Malho deitada em cima dele. Aproveitando o momento, ele pergunta se ela lembra de ter ido a uma festa do avô dele quando ele terminou a escola primária. Sati lembra de uma festa do avô dele, onde ele passou a noite inteira conversando com uma garota, mas nunca soube o nome dela. Ela tinha uma aparência igual à de Malho, então ele pergunta se era ela. Malho confirma que era ela na festa e fica feliz que ele se lembre, mas logo muda de assunto e começa a desabotoar a camisa de S. Ele insiste que eles deveriam se conhecer primeiro, mas Malho ignora e diz que o ama. No entanto, S consegue perceber que, na verdade, ela o odeia. Depois de um bate-boca, Malho admite que odeia, mas ainda quer beijá-lo. Justo nesse momento, um Kon entra, vê Malho em cima de S, e, mesmo com os protestos deles, assume o pior. Furiosa, ela manda os dois embora, dizendo que os odeia. Malho, tranquila, sugere que eles acampem, mas S decide levar ela para casa. Quando ela pede para S ficar, ele até pensa em ir para a casa dela, mas não quer se meter, então opta por um hotel. Ao ouvir isso, Malho pede para acompanhá-lo, mas S recusa dividir o quarto com ela. Quando ele pega a chave do hotel, corre para dentro e tranca a porta. Malho bate na porta, implorando para entrar. Já na cama, S diz para ela ir embora, mas ela ameaça quebrar a porta com um extintor de incêndio. Não tendo escolha, ele a impede, lutando para tirar o extintor de suas mãos. Depois, ele aprende na cama para evitar mais confusão e insiste para ela ir embora. Malho então começa a chorar, e S acha que ela está fazendo drama, mas logo percebe que ela realmente está triste. Ela acha que ele agora a odeia, assim como a Ame, que sempre a tolerou. Desolada, Malho se desculpa pelo transtorno e até oferece o corpo como pedido de desculpas, mas S recusa firmemente. Depois de empurrá-la, ele concorda em deixá-la ficar, mas apenas se ela parar de tentar seduzi-lo. Ela então pede para ele a cobrir e dar tapinhas na cabeça até ela dormir, algo que ele costuma fazer para Shize. Relutante, ele concorda, e os dois acabam dormindo. Na manhã seguinte, S percebe que Malho está com dificuldades para respirar e está gelada. Quando pergunta se está tudo bem, ela admite que esqueceu de tomar a medicação na noite anterior. Malho esqueceu de tomar a medicação porque a irmã a expulsou, achando que daria para ficar sem S oferece chamar uma ambulância, mas Malho recusa, não querendo preocupar a irmã. Em vez disso, ele a carrega para fora e chama um táxi para levá-la ao hospital. Quando chegam lá, a condição de Malho é pior do que pensavam, e ela precisa ficar internada. O hospital avisa aos pais, o que deixa Sed super sem graça, então ele se prepara para ir embora. Antes de sair, Malho implora para ele não contar nada para a irmã, explicando que não quer ser um peso para ela, que já fez tanto por ela. Sed concorda em manter segredo, e Malho pede desculpas pelo transtorno. Lá fora, S liga para Shize para perguntar se pode dormir na casa dela, já que não pode ir para casa ainda. Shize, percebendo a seriedade da situação, oferece para buscá-lo na escola. A irmã de Malho, a Canon,
confronta S porque não tem notícias de Malho, e seus pais disseram que ela estava viajando. Canon não acredita nisso e insiste que Malho pelo menos teria se despedido. Preocupada, ela aperta S por respostas, mas ele nega estar perto de Malho e evita falar sobre isso. Mais tarde, S visita Malho no hospital com um hambúrguer. Malho agradece, mas avisa que não pode continuar se entupindo de fast food. Quando ele pergunta por que ela está viajando, mesmo com a saúde frágil, Malho admite que tem medo de sua condição piorar ou até mesmo levar sua vida, então quer aproveitar o máximo possível enquanto pode. S se preocupa menos com Malho viajando, já que, se ela adoecer fora, a Canon não precisaria saber. Malho já causou problemas suficientes, mas, como a Canon a ama demais, Malho começou a esconder seus problemas de saúde. S finalmente percebe que Malho estava se sacrificando para que a irmã não se preocupasse com ela. No começo, ele pensou que Malho o odiava por ter tirado a irmã dela, mas a falta de hostilidade da Malho o confundiu. Malho admite que ele está certo. Ela ouviu que a Canon casou com um colega de classe que ela não gostava e achou que sua irmã estava infeliz, já que a Canon sempre ficava chateada. Quando S superou Malho, ela pensou que casando com ele poderia tirar esse fardo, mas agora se arrepende, porque a Canon a odeia. S tenta consolá-la, dizendo que a Canon ainda se importa, mas que, se Malho quiser se desculpar, precisa se recuperar primeiro. Malho segue o conselho e descansa, enquanto S segura sua mão para dar conforto. Malho fica curiosa e pergunta por que ele está fazendo tudo isso por ela, e ele explica que só quer que a Canon seja feliz. Ela ficaria devastada se Malho ficasse sozinha no hospital. Depois de Malho dormir, S se prepara para sair, mas fica chocado ao ver a Canon na porta. Ela corre para o elevador, não conseguindo encará-lo depois de ouvir tudo, especialmente as palavras de S sobre querer que ela seja feliz. Uma semana depois, Malho se recupera totalmente e vai se encontrar com a Canon para pedir desculpas por tentar seduzi-lo. Ela explica que fez isso porque achava que a Canon não estava feliz no casamento. Apesar dos esforços de Malho, a Canon rejeita tudo, dizendo que a coisa mais íntima foi quando tomaram banho juntas, mas Malho é cortada na hora. Ela esclarece que S não fez nada de errado, então a Canon não deveria ficar brava com ele. A Canon entende e concorda em deixar isso para lá, mas pede para Malho parar de tentar tomar o lugar dela, não querendo que Malho sofra ficando perto de S. Malho, então admite que talvez tenha se apaixonado por ele e oferece seu lugar a Canon, caso ela não queira mais continuar casada. Isso irrita a Canon, que começa a gritar com S por seduzir sua irmã antes de sair furiosa. Malho, então, revela que finalmente descobriu a identidade da garota da festa e confessa que mentiu sobre ser ela. Ela até oferece a verdade em troca de um beijo, mas S só grita para ela voltar para a sala de aula. Mais tarde, S conversa com a Canon, que pergunta se ele realmente queria que ela fosse feliz. Ele, envergonhado, admite que sim, e a Canon pede para ele voltar para casa, já que seus avós poderiam perceber sua ausência. S concorda, mas eles não percebem que H ouviu tudo, agora ciente de que ele e a Canon moram juntos. Já se inscreve que já batemos 2.000 inscritos.